Vamos no ar. Boa tarde a todos. Meu nome é Giscar Lucas. Eu sou integrante da CIA Efeitos de Teatro, companhia de teatro para crianças em atividade há mais de 11 anos na cidade de São Paulo. E temos 4 peças em repertório e indo para a 5ª peça. Essa conversa que a gente vai ter aqui, / seminário, reflexão, existe um teatro infantil. Ela é parte integrante do nosso projeto, A Grande Questão, que abarca também outras iniciativas. É um projeto contemplado pelo Prêmio Zé Renato de Teatro da Prefeitura de São Paulo. E o formato dessa nossa conversa seria, em princípio, presencial, mas, obviamente, devido à pandemia do Covid-19, neste momento a gente vai fazer esse formato online. Todos os integrantes da companhia estão online nesse momento, os atores, diretores, e também estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube da companhia, CIA Efeitos. E queria dizer que os comentários também estão abertos lá no YouTube. Perguntas que possam ser feitas e questões que possam surgir do público, a gente vai anotar essas questões e a gente vai formular depois para as nossas convidadas que eu vou apresentar. Então, eu tenho a alegria de apresentar as nossas 2 convidadas, para que elas possam ajudar a gente a refletir sobre esse tema. Rena de Faria, eu vou falar rapidamente. A Rena é diretora, atriz, improvisadora e palhaça. Ela pertenceu por 13 anos ao grupo Jogando no Quintal, e há 10 ela vem dirigindo outros grupos e coletivos. Entre seus trabalhos mais recentes como diretor estão Mérios Montes Marinhos, da CIA Delas de Teatro, vencedor do IPCA, e Bagagem, um solo do ator Márcio Balas, O Pavão Misterioso, com o grupo Na Macaca, e Mérios Monstros Marinhos, com a CIA Delas de Teatro. Já falei isso, estou repetindo. E a nossa outra convidada é a Cristiane Rogério, que ela é jornalista, colunista da revista Crescer, educadora, coordenadora do curso de pós-graduação da Casa Tombá, O Livro para a Infância, Processos Contemporâneos de Criação, Circulação e Mediação. É mestrando em Arte e Educação no Instituto de Artes da Unesp. Bem, eu vou falar um pouco só da dinâmica que a gente vai ter aqui. E era o seguinte, eu vou abrir a palavra. Primeiro a gente vai passar um pequeno clipe, um videozinho da nossa última peça, Inimigos, para que a gente possa, enfim, jogar a gente no que a gente fez mais recente, o pessoal na nossa conversa. E depois eu vou passar a palavra para nossas convidadas. Eu vou começar com a Rena, 20 minutos, aproximadamente, mais ou menos, claro. E depois para a Cristiane também 20 minutos. E depois a gente vai abrir de uma maneira mais, enfim, simples possível para perguntas da companhia, para elas, para conversas entre as convidadas e o público também que está assistindo no YouTube, que possa também participar com reflexões e perguntas. Então, é isso. Barolo, você solta o clipe para a gente do Inimigos? Manual de estudo sobre... Espera só um minutinho. Manual de... Manual de estudo sobre o inimigo. Devemos matá-lo antes que ele nos mate, porque ele é cruel e impiedoso. Se nos matar nossas famílias, ele dizimará, e assim ficará satisfeito. Matará também os cachorros e os gatinhos e os velhinhos e os passarinhos, depois todos os animais. Queimará os bosques, envenenará a água. Um manual de estudo, tudo sobre o inimigo. O inimigo não é um ser humano, meu mano, manual valente, o livro
juro que não menti. Um manual de estudo, tudo sobre o... Pause. Legal. Obrigado. Bom, eu vou começar com a Rena, então. Vou deixar as perguntas para depois, mas eu vou jogar bem a pergunta que não quer calar. Se existe um teatro infantil, um teatro para crianças, Rena? Obrigado pela sua presença. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigado, Companhia Defeitos, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui falando desse assunto tão lindo. Peço licença para já começar de cara, parafraseando um colega meu, palhaço, um cara que trabalhou bastante comigo, o Cláudio Tebas, meu companheiro de Jogando no Quintal. Ele é escritor, inclusive, de vários livros para criança publicados pela Companhia das Letrinhas. Cláudio Tebas, ele diz o seguinte: existe teatro para adulto e existe teatro para todo mundo. Eu quase faço minhas as palavras dele, eu acrescentaria apenas uma coisinha. Eu diria que existe teatro para adulto, existe teatro para adolescentes e adultos, e existe teatro para todo mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma peça para adulto, ela pode dialogar pouco ou quase nada com o público adolescente. Uma peça adulta e uma peça para adolescentes podem, em alguns casos ou por motivos específicos, interessar a uma criança, mas uma peça infantil precisa necessariamente dialogar com todos os públicos. E por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a criança nunca foi adulto, né? Nunca foi adulta, mas o adulto já foi criança, certo? E a infância não é uma experiência que se estanca, né? Fui criança, corta, não sou mais. Sou criança, cortou, não sou adulto, né? As experiências da infância, a experiência da infância, ela tá em nós de alguma maneira, de alguma forma, né? Assim como tudo aquilo que nós já fomos. Então, a infância continua aqui na gente, como um alicerce, como um pilar do que somos hoje. E em segundo, porque a criança não pega sozinha um ônibus, um metrô, um Uber e vai ao teatro, né? Ela está sempre acompanhada de um parente, de um professor, da mãe ou do pai de um amigo. Então, um espetáculo infantil, ele precisa interessar, entreter, divertir, emocionar, atingir, afetar os adultos de alguma forma. Quando isso não acontece, né, das duas uma. Ou, assim, a meu ver, das duas uma. Ou o pai e a mãe já foram ao teatro predispostos a não se envolver com o que eles vão assistir. E isso geralmente acontece com os adultos que entendem o teatro infantil não como arte, mas como recreação. Isso existe, tem gente que entende o teatro como recreação. Então, esses geralmente são os pais que deixam o bebê engatinhar e subir no palco e acham uma graça, ou os pais que permitem que as crianças que se desinteressaram pela peça fiquem correndo pelos corredores em vez de pegar a criança e levar embora, porque simplesmente a peça não agradou, então em vez de pegar a criança e levar embora, deixa a criança ficar causando nos corredores do teatro. Geralmente esses são os pais que pensam o teatro como uma recreação. Vai lá, entretém meu filho que eu estou aqui pensando em outras coisas, né? Ou, como eu disse, das duas uma, outra possibilidade é o espetáculo tem problemas. E quase todos os problemas das montagens que a gente poderia elencar, como sendo um problema da montagem, a gente pode elencar, explicar essa desconexão resumindo tudo em apenas uma palavra: mau gosto, né? Então, todos esses problemas, diversos problemas que uma montagem podem ter, se a gente for resumir todos esses problemas, a gente tem, na verdade, duas palavras: mau gosto. O mau gosto no teatro infantil, por mais que esse seja um conceito extremamente subjetivo, né? Se a gente analisar bem, ele quase sempre tem a ver com uma estética e uma narrativa que subestima a criança, que trata a criança como um ser com capacidades de compreensão e de imaginação limitados.
Então, vou citar, eu listei 5 exemplos de quando isso acontece, né? Espetáculos, por exemplo, que não dão espaço para a criança completar o que ela está vendo, né? Esse equívoco, a meu ver, muitas vezes é do texto, às vezes da direção. É quando você vê o ator sublinhando com a fala aquilo que ele está fazendo ou está sentindo, né? Como se a criança não fosse capaz de perceber que o personagem está triste sem que ele diga, eu estou triste. Ou que o personagem está varrendo sem que ele diga, agora eu vou limpar minha casa. Ou às vezes o próprio cenário é extremamente explicativo e redundante e não dá imagem, não dá espaço para a criança completar e imaginar em cima. Esse teatro que não dá espaço para a criança completar o que ela está vendo, ele libera o adulto de sair da peça e conversar com a criança sobre o que ela viu, sobre o que ela sentiu. Por quê? Porque a peça já disse tudo que a criança viu, tudo que a criança sentiu. Então já dispensa esse encontro pós-peça, né? O que você sentiu dessa peça? O que você viu? O que você percebeu? Não. A peça já disse tudo que ela viu, já disse tudo que ela sentiu, já disse tudo que ela percebeu, né? Um outro exemplo de peça que subestima a criança é essa ideia cafona de que um espetáculo para ser infantil ele precisa ser colorido. Eu acho isso um horror. Ou pior, que ele precisa trabalhar com as cores primárias. Então muitas vezes você vê peça com 4 atores, um vestido de verde, um de amarelo, um de azul, um de vermelho. Eu quero morrer. Eu quero simplesmente morrer quando isso acontece. E aí, nesse caso, por exemplo, o que eu proponho? Por exemplo, a experiência deliciosa para quem tem criança a partir de 5 anos de apresentar o Chaplin, que é um cinema mudo em preto e branco. Apresentar Chaplin para criança a partir de 5 anos, por exemplo, é uma experiência maravilhosa e deliciosa, né? Então, experimentar e ver o que a criança sente quando ela assiste um filme do Chaplin, por exemplo. Um filme preto e branco, um filme começo do século passado, um filme com poucas falas escritas, né? E enfim, é uma experiência gostosa, colocar o filme do Chaplin, assistir com a criança e comentar junto, né? No caso dos tempos modernos, talvez você tenha que comentar para explicar para a criança o que é uma greve, o que é uma passeata. Tudo bem, explica, mas é uma experiência que eu acho, é um convite assim que eu faço para essas pessoas que acreditam que o teatro precisa ser assim. O terceiro equívoco, a meu ver, é o conceito de tempo, né? Que naturalmente está relacionado com o excesso de informação e pouco tempo para as coisas se desenvolverem. Então, é a ideia de que para aprender a criança precisa acontecer muita coisa. E acontecer muita coisa, infelizmente, está sempre relacionado com os verbos da narrativa e não com a riqueza de detalhes, né? Eu tendo a achar que isso é mais uma tendência da era que a gente está do que daquele teatro ou aquele outro teatro. Acho que a gente está numa era que parece que que é tudo muito histérico, né? As obras são muito histéricas, muita coisa precisa acontecer. E a Branca de Neve, por exemplo, a Branca de Neve e os Sete Anões da Disney, né? Que é um filme de 1937, que eu não sou de ficar batendo na Disney, né? Eu acho que a Disney fez coisas que me inspiram bastante, inclusive para Mary e os Monstros Marinhos, que para quem assistiu é um espetáculo muito difícil de enxergar a Disney ali, mas enfim, acho que a Disney, principalmente os filmes mais antigos, eles me inspiram bastante e ele acho que é um exemplo interessante disso. Quando os anões voltam da mina, chegam em casa e constatam que a luz da casa está acesa, entre esse momento dos anões olharem para casa e verem que a luz está acesa, que talvez tenha alguém ali dentro, até o momento em que eles descobrem que quem está ali dentro está dormindo e quem está dormindo é uma menina. Então, entre o momento em que eles... tem alguém na nossa casa. É uma menina. Se passam quase 9 minutos. Então, quer dizer que se passam quase 9 minutos entre desconfiar, averiguar e constatar. E isso eu acho que é uma coisa muito dos desenhos mais antigos, que tem esse tempo dilatado, que dá espaço para as coisas acontecerem,
que trabalha essa riqueza de detalhes sem tanto o então. A quarta coisa que eu citaria é a ideia cansativa de que uma obra infantil precisa ser barulhenta, ela não pode contemplar o silêncio. Então, faz parte dessa histeria, né? E aí, para citar, por exemplo, um exemplo contrário disso, eu citaria a obra maravilhosa do francês Michel Ocelot, que fez Kirikou e a Feiticeira, Príncipes e Princesas. É um tipo de desenho que eu acho que tem calma e as crianças gostam. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa olhar. Eu listei todos esses 5 primeiros porque dos cinco que eu listei, esses 4 primeiros eu acho que eles têm a ver com a ideia de que a criança precisa ser estimulada. Então, uma encenação redundante, um espetáculo barulhento, a ideia de que você trabalhando as 4 cores, você está trabalhando a diversidade, eles passam por esse infeliz conceito de estímulo. Eles partem do princípio que a criança não cria os seus próprios interesses, não tem os seus próprios questionamentos, não faz as suas próprias conexões. A criança é como um HD que você vai lá e fica injetando informação. Eu sinto um pouco isso quando eu vou nas livrarias e eu vejo os livros que são oferecidos, indicados para a primeira infância. Geralmente esses livros eles estão na parede virados com a capa para frente e enquanto que a literatura para criança está toda enfiada, né, nas prateleiras com aquela lombada fininha, né? Salvo os mais vendidos que você consegue encontrar na mesa, né? Isso falando das livrarias grandes. Agora, os livros que estão virados para frente, que são oferecidos para as crianças pequenas, se você for olhar, geralmente eles são: vamos aprender as cores? Vamos aprender os sentimentos? Livro com textura, livro com cheiro, né? E isso me dá um pouco de tristeza, porque eu vou bastante em livraria comprar livro para minha filha, hoje ela tem 8 anos, e eu vejo muitas vezes uns pais, uns adultos pedindo ajuda, e o vendedor pergunta: quantos anos ela tem? São 2 crianças, a menina tem 2 e o menino tem 3. Aí o vendedor vai direto nesses livros. Vamos aprender as cores. O coelhinho está feliz, o coelhinho está triste. Me dá um pouco de desespero. E algumas vezes eu já cheguei a me meter, assim, com muita delicadeza, né? Sem querer passar nenhuma arrogância, nem soberba, assim, mas falar: escuta, a minha filha, quando tinha 3 anos, ela gostava muito desse aqui, ó. Acho que os pais dela podem contar, os pais da criança podem contar para ela, se eles não tiverem tempo, não quiserem contar, olha, as ilustrações são muito lindas, a criança pode vir as páginas sozinha e ver as ilustrações, porque as ilustrações são belíssimas. Minha filha gostava desse, assim, desculpa me meter, porque minha filha gostou tanto desse livro, até a página rasgar, então tem muito isso também. A literatura, geralmente a literatura infantil, ela já é oferecida para crianças mais velhas, que já estão em fase pré-escolar. Mas voltando ao teatro, vamos voltar ao teatro. Tudo isso que eu listei é sobre coisas que eu acredito que poderiam ser revistas, né, no teatro, para que a gente pudesse reformular a ideia do que é teatro para criança, até para entender se ele de fato existe. E felizmente, cada vez mais eu tenho visto, cada vez menos eu tenho visto peças desse tipo. Eu sou uma otimista do teatro infantil, eu acho que eu vejo mais coisas que eu gosto do que coisas que eu não gosto, e eu acho que realmente o teatro para criança que se faz em São Paulo tem grupos muito bons e tem obras muito, muito, muito lindas. Mas tem um público ainda muito desavisado em relação a essas obras, né? O teatro infantil ainda conta com o público que escolhe a peça muitas vezes pela localização, pelo preço, pelo título da obra, né? E isso tem um lado bom, porque o teatro infantil acho que traz muito o que a gente chama de, o que os atores chamam de público espontâneo, né? Que é o público que vai ao teatro sem ter nenhuma relação com os atores, com os diretores, né?
A gente sempre fala que ator faz muita peça, a gente faz muito teatro para os outros artistas. O público infantil, acho que tem essa vantagem, ele traz muito esse público espontâneo, esse público de não artistas, de não amigos, de pessoas que vão por alguma inquietação pessoal, por algum interesse pessoal. Mas muitas vezes esse público é desavisado, ele escolhe muitas vezes a peça por critérios que sem um direcionamento assim do que assistir. Então, às vezes acontece do adulto ter uma péssima experiência no teatro infantil e falar, nunca mais quero ver, teatro infantil é ruim, né? Quando isso acontece, quando alguém fala para mim, teatro infantil é muito ruim, eu nunca vou, eu sempre penso nas pessoas que falam que cinema brasileiro é ruim, eu acho muito parecido. Cinema brasileiro é uma bosta. Eu acho um pouco parecido, assim, você condena um gênero todo por causa de uma experiência ruim que você teve, né? E muitas vezes é mais fácil mesmo as pessoas que nunca foram ao teatro terem uma experiência ruim justamente porque elas não têm esse direcionamento, né, de como assistir, né, e como que você vai ter esse direcionamento? Tendo essa cultura, né, essa cultura de ir ao teatro infantil. Quanto mais você vai ao teatro infantil, mais você sabe escolher o que é bom e o que não é, né, como a gente faz com os livros, como a gente faz com os filmes, como a gente faz com tudo. Agora, eu sou essa lista, a tudo isso que eu estou criticando, peças demasiado explicativas, né, que seriam as peças demasiado explicativas, esse tempo histérico, cores primárias, obras barulhentas, tudo isso eu vou somar tudo isso uma última coisa que eu considero assim a última estaca no coração do teatro infantil, que é a ideia de que a criança precisa ser poupada, protegida de assuntos considerados dolorosos, né? Como morte, doença, guerra, separação, perdas em geral. Então, essas 4 coisas que eu listei, peça barulhenta, né, cores primárias, redundância, tal, eu acho que eu ainda colocaria junto com essa lista essa ideia que para mim é um equívoco de que a criança tem que ser poupada e protegida. Como se ela nunca tivesse vivido, ainda que de maneira análoga, alguma coisa que a peça está retratando. E então, mais uma vez, eu acho que vai junto, entra nesse mau gosto e mais uma vez entra nesse conceito de que entra mais uma vez em subestimar a criança, né? Nessa ideia de que a criança é subestimada, ou seja, ela não é capaz de abarcar, de entender e de elaborar determinados sentimentos. Então, quando eu falo teatro, mau gosto em teatro infantil, eu acho que todos têm a ver com isso, com subestimar a criança. A criança só se interessa pelas cores primárias, a criança não tem condições de lidar com uma peça que trate de morte, a criança não tem condições de lidar com uma peça que fale sobre a guerra, a criança não pode, não sabe, não consegue. Então, eu não acho que todos os assuntos são para criança, eu não acho que qualquer coisa pode ser traduzida para criança, eu acho que tem assuntos que definitivamente não são para elas, mas acho que a gente também limita muito os assuntos que, né, de um modo geral, há uma tendência em se limitar aos assuntos em que as pessoas acreditam que as crianças são capazes de entender e discutir. Por exemplo, se eu for vou citar 2 autores que eu gosto muito, que eu acho que eles são um pouco faca na caveira no melhor sentido da palavra. Acho que o falecido João Carlos Marinho, que é um cara muito que escreveu para as crianças da minha geração, mas até hoje as pessoas leem ele. Escreveu Sangue Fresco, Gênio do Crime, o livro da Berenice. Bom, quem está na faixa dos 40 leu muito esse cara na infância. Eu acho que ele é um cara que não poupa e faz uma literatura que não poupa. Acho que o Roald Dahl, que é um autor inglês super famoso, né, escreveu, bom, ele escreveu coisas famosíssimas, muitas foram para o cinema, a Fantástica Fábrica de Chocolates, Matilda. Eu acho que você lê ele, você quase ri de falar, nossa, como que isso passou, né? Porque é incrível, assim, ele toca em coisas que você fala, uau,
que legal que alguém escreve assim. Então, também é um autor que eu gosto muito, para citar um nacional, um estrangeiro. E vou contar para vocês uma experiência que eu tive no teatro, que eu acho que foi uma das experiências mais fortes que eu tive no teatro infantil. Como é que eu tô de tempo? Tá tudo bem? Tá tudo bem de tempo, Giz? Giz travou para mim. Tudo Sim, bem? Rena, tá tudo bem de tempo, vai Tá nessa. bom. Então tá. Bom, uma das experiências mais fortes que eu tive no teatro infantil, que tem a ver com esse tema que a gente está falando, eu fiz um espetáculo, mais ou menos 2013, 14, 15. Foi um espetáculo que ficou bastante tempo em cartaz, então bastante gente assistiu, porque a gente fez mais de 8 temporadas. Foi um infantil que o pessoal do Jogando no Quintal fez, o pessoal da Companhia do Quintal, que chamava A Rainha Procura. Esse infantil, ele era sobre uma rainha de um tabuleiro de xadrez, e essa rainha perde todos os seus. Começa a peça com a rainha muito triste, porque ela perdeu todos as suas peças, as peças do seu tabuleiro. Ela perdeu no jogo e perdeu todas as peças do tabuleiro, e só sobrou ela e um peão. E o exército inimigo foi embora. Então a peça começa assim, com a rainha de uma rainha de um tabuleiro de xadrez sozinha, com um peão e chorando muito, porque o rei morreu e o jogo acabou. E essa rainha resolve fazer uma audição para bispos, torres, cavalos e peões. Ela abre uma audição para conseguir recompor o tabuleiro dela. A peça é sobre isso. E aí, quando ela abre essa audição, aparecem 2 palhaços dizendo que eles querem ser bobos da corte. E a rainha diz, não, mas não existem bobos da corte no tabuleiro de xadrez. E aí o peão, que é meio que um conselheiro da rainha, ele fala, majestade, de fato não existem bobos da corte no jogo de xadrez, mas talvez nessa sua busca por bispos, torres, cavalos e peões, nessa sua jornada, seja bom você ter uns bobos da corte para te alegrar. E ela fala, tá bom, então um de vocês vai ser o meu bobo da corte e o outro vai ter a cabeça cortada. Façam-me rir. A peça é sobre isso. No começo da peça, eu pergunto para as crianças, bem no prólogo da peça, eu estou chorando e eu pergunto para as crianças e para os adultos, você já se sentiu triste? Por quê? E a criança responde e o adulto responde. Às vezes eu pergunto para os adultos, às vezes eu pergunto para as crianças. E as respostas são variadas. Então, tem criança que fala, eu já fiquei triste quando meu cachorro fugiu, eu perdi meu cachorro morreu. Fiquei triste quando a minha avó morreu, meu avô morreu. Fico triste quando minha mãe briga comigo. Fico triste quando meu pai me põe de castigo. Eu choro quando eu perco no jogo, né? Então, as crianças dividiam as tristezas delas com a gente. E a partir do que a criança respondia, eu fazia um repente. Eu fazia versos, eu cantava versos sobre o que a criança contou. Então, eu fico muito triste quando minha mãe briga comigo. Ela faz cara feia e me coloca de castigo. E, enfim, eu versava, era tipo um repente, era bem virtuoso, assim, as pessoas ficavam meio impressionadas porque a gente fazia tipo um repente com uma base musical em torno do que as crianças contavam pra gente. A gente fez muito tempo essa peça, então a gente escutou as coisas mais variadas das crianças, né, por muito tempo, muito tempo. A gente versou por muito tempo sobre as tristezas das crianças e sobre as tristezas dos adultos. Até que um dia no teatro Eva Hers, eu perguntei para as crianças, alguém aqui já ficou triste? Por quê? Né? Logo no começo, prólogo, início da peça. E eu vi que uma menininha atrás levantou a mão, assim, ela queria muito falar, ela queria muito falar. E aí eu falei, você, meu bem, você que está com a mão levantada, você quer muito falar? Aí a menina levantou para falar,
e geralmente as crianças não levantavam para falar, né? Elas quase afundavam assim do lado do pai. A menininha levantou. Era uma menininha negra, uma menininha preta de uns 8 anos, 9 anos assim. Ela levantou e falou, eu falei, você já se sentiu triste? Ela falou, já. Eu falei, por quê? Aí ela falou, porque minha mãe me abandonou. E o mais forte desse dia para mim, desse depoimento dessa menina, foi o estado que a plateia ficou. A plateia ficou, sabe quando parece que a pressão da plateia caiu? Foi um estado de constrangimento do público tão grande, o público ficou tão constrangido com aquilo, e aí normalmente na hora de versar eu sempre alternava com o peão, com o ator que fazia o papel do peão do tabuleiro de xadrez. Eu fazia uma estrofe de uma criança, ele pegava a tristeza de outra criança e fazia uma estrofe. Só que essa vez era a minha vez. E eu não consegui falar sobre aquilo. E joguei para ele. Falei, Herbert, que era o nome do peão, fale você sobre isso. Aí ele olhou para mim e falou, eu, majestade? Eu falei, sim, fale você sobre isso. E aí ele se saiu super bem, porque ele fez um verso meio genérico, assim. Ele falou assim, é muito triste quando a gente se sente abandonado. A sensação de abandono é uma sensação muito triste e tal. Ele fez um verso genérico que, ok, passou, tudo bem. A peça continuou, os palhaços entraram, a peça era muito engraçada, todo mundo riu muito e tal. E no final da peça, normalmente eu escolho alguma criança que não foi contemplada, alguma criança que não falou, para contar para mim, porque no final da peça tudo dá certo, eu escolho uma criança para contar para mim o que deixa ela feliz. Né? Então, essa criança já falou, essa criança já falou, essa criança já falou, e eu pergunto para uma criança que não falou na peça o que deixa ela feliz. Quando chegou no final da peça, eu pensei, eu não posso pegar outra criança. Eu tenho que pegar a mesma menina, eu preciso pegar a mesma criança. E perguntei para a menina, falei, quando chegou no final, eu falei, você, meu bem, né? Você ali no fundo, você que falou no começo da peça. Aí a menininha levantou de novo. Eu falei, no início da peça você contou pra gente o que deixava você triste. Agora eu quero que você conte pra gente o que deixa você feliz. E a menina falou, posso falar mesmo? Aí eu falei, ai meu Deus. Eu falei, pode. Aí eu falei para ela, pode ser qualquer tristeza, qualquer alegria, pode ser uma alegria pequenininha. Eu pensava assim, pode ser um sorvete, pode ser fazer carinho num gato, né? Eu pensava dentro de mim, qualquer alegria pequena. Aí a menina levantou e falou, eu fico feliz com o teatro. E aí quando ela falou isso, que eu ia versar, eu falei, eu vou dar o verso de volta pro meu parceiro. E aí eu falei pro meu colega, eu falei, Herbert, no começo da peça eu te dei uma batata bem quente, pois agora eu vou te dar essa batata doce. Faça uns versos sobre isso. E aí ele terminou e fez uns versos lindos, assim, para essa menina, uns versos dizendo... essa menininha quase... Eu nunca esqueci, ele falou assim, essa menininha quase me tirou o sono quando veio me falar sobre abandono. De hoje em diante, nós teremos um pacto, vamos nos encontrar no palco de um teatro. Foi muito lindo, assim. Terminou a peça, eu fui para a coxia e eu desabei. E essa experiência foi uma experiência muito, muito, muito forte, porque você vê uma criança com a extrema generosidade de dividir com uma plateia inteira uma coisa tão pessoal e se sentindo tão à vontade, com tanta vontade de dizer sobre isso ali, e
em contraponto com um grupo, com um bando de adultos que quase que queriam não ter escutado aquilo. Então, para mim, foi uma das experiências mais fortes assim que o teatro me proporcionou. E depois, só para contar para vocês, né, não que isso venha ao caso, mas depois eu descobri que essa criança foi adotada, e grande já. E hoje em dia ela está lá na Itália, foi adotada e foi para a Itália. E depois eu soube que essa criança estava no teatro porque ela tinha ido com um grupo. A iluminadora participava de uma ONG e tinha levado um grupo de crianças órfãs para assistir a peça. Então, para terminar minha fala, que eu acho que ela já está ficando longa, o que eu posso dizer? Existe teatro infantil? Talvez não. Talvez não, porque ele existe, mas ele não pode ser exclusivamente infantil. Então, talvez ele não deveria ter esse nome. Né? Então, existe teatro infantil, mas o teatro infantil não deveria ser exclusivamente infantil. Então, por que ele chama teatro infantil? E o que define o teatro infantil, ou esse teatro para todos, considerando que a partir de agora a gente esbarra unicamente na nomenclatura, né? Se é uma questão de nome, de nomenclatura, o que define esse teatro? Esse teatro para todos, esse teatro... O como. Como você escolhe contar uma determinada coisa, né? Se você tiver que falar sobre o nascimento dos bebês, como que você vai falar? Não sei. Se você tiver que falar sobre a guerra, como é que você vai falar? Perguntaria para a Companhia Defeitos, que fez uma peça lindíssima, lindíssima sobre guerra, sobre os mecanismos da guerra, como é que funciona o pensamento da guerra para a criança. Como, né? Eu acho que quem tem criança se depara com esse como todos os dias, né? A minha filha já me perguntou várias vezes, desde pequena que ela pergunta como que ela saiu da minha barriga, mas ela nunca perguntou como ela entrou. Ela ainda não me perguntou como ela entrou, né? E quando ela perguntar, eu não sei como ela entrou, eu sei. Como que eu vou dizer isso, né? Outro dia ela me perguntou por que o presidente era mau. Como que eu explico para ela isso? Então, eu acho que esse como é justamente onde reside o nosso trabalho em sala, né? Então, quando a gente está em sala, o que os atores fazem em sala? O que os diretores fazem em sala? Eles pesquisam exaustivamente essa linguagem, essa narrativa, essa forma de contar essa história e de falar sobre isso, né? Então, esse teatro para todos, esse teatro que dialoga com todos e que inclui a criança, né? E no caso da criança é o que inclui o adulto, né? E o que não deveria, porque o adulto já deveria estar incluído. Ou seja, o adulto está e deve estar, né? Então, acho que é isso. Acho que o teatro infantil, ele é o teatro que é feito para todas as idades. Então, se por um lado nem tudo é para criança, eu acho que o teatro para criança precisa ser para todos. E um possível caminho para o teatro infantil é a gente passar a considerá-lo como um gênero que possibilita a troca entre todas as idades. É democratizá-lo não apenas socialmente falando, mas etariamente falando. Separar a criança, separar aquilo que a criança gosta como sendo um gosto exclusivo da criança, não é oferecer aos pais e aos filhos uma experiência coletiva. Então, é como eu já disse, apartar a sua experiência de infância do que você é hoje. Então, é isso, gente. Então, queria agradecer ao convite. Não sei, eu não tenho a menor ideia de quanto tempo durou minha fala, mas depois vocês me contam. E muito obrigada. Obrigado, Rena. Vocês estão me ouvindo? Está tudo certo. Obrigado. Que história linda, emocionante, né? Da coxinha da menina. E eu já anotei 3 coisas que a gente já passou, que depois da fala da Cris a gente vai aproveitar e comentar também, que tem muito a ver com o que você falou e lembrou de passagens que a gente teve também. Acho que é legal a gente trocar depois. Então, eu vou passar para a Cristiane.
Vou fazer também a mesma pergunta, e aproveitando o gancho da Rena, se existe esse teatro para crianças, feito apenas para crianças, ou ele é um teatro para todos, ou deveria ser um teatro para todos. Obrigado, Cristiane, pela sua presença também. Oi, eu que agradeço bastante. Eu estou bem comovida com a fala da Rena, e não só por tudo que ela enfim, contou mesmo, né, até dessa parte final, mas porque a gente que trabalha pensando, né, nesse pensar a infância, a gente fica feliz quando encontra mais interlocução, né, mais gente perto disso, mais gente valorizando, né, a criança. Eu, como educadora, mãe, jornalista, já há tanto tempo pensando só nesse lugar, né? E essa é até quando a Carla me chamou, e eu quero agradecer demais, assim, estou bem feliz de estar aqui. Eu falei para ela, é um tema que eu já estive pelo menos 2 vezes perto dele como evento, mas é um tema recorrente. Oi. Desculpa só te interromper. Na verdade, eu queria incluir a literatura nisso, né? Se existe, desculpa, se existe a literatura infantil também, se ela também abarca os adultos. Obrigado. Então, eu ia falar isso, que as discussões é um tema recorrente, porque as discussões são as mesmas, né? Muita coisa do que a Rena falou, a gente também conversa falando da literatura infantil. Só que a literatura infantil, ou na verdade, lá na Casa Tombada, onde eu trabalho, e muita gente, né, não só lá na casa, mas muitas pessoas que a gente conversa também há muitos anos, né, se fala isso, que a gente pelo menos deu o nome do curso lá e todos os nossos caminhos, assim como livro para a infância, que na verdade seria livro para infâncias, né, porque a gente está justamente querendo discutir como essas fronteiras se borram, né? E uma das questões, acho que vem, principalmente aqui nas últimas décadas, um dos exemplos fortes são justamente esses livros que a Companhia de Efeitos já se inspirou para fazer peças, como O Inimigo, O Pato, a Morte e a Tulipa, Achados e Perdidos, e agora, né, a Grande Questão, né? Livros que estão tocando em dores, que é justamente o que a gente comumente acha que não pode tocar as crianças. Agora, o que tem também na história da tal da literatura infantil é um mercado, né? Então, a gente também divide isso para atender um mercado, para organizar um mercado, né? Uma indústria mesmo que está sempre muito presente, e essa indústria ela vai mudando, renovando, às vezes não é nem porque às vezes a gente volta, mas acho que é um ciclo que também tem a ver com o que a gente pensa que é a infância, o que a gente pensa que é como a gente encara a criança, né? Como a gente está disposto a estar perto dela e sobre o que a gente quer conversar com ela. Então, eu tenho, assim, até preparei um PDF, tá? Eu falei, não, chatice PDF, porque eu estou dando tanta aula online esses dias que aí a gente fica meio viciado, né? Mas tem umas pessoas que conversam comigo, então, né, com isso, sobre isso. Por exemplo, o Ricardo Azevedo, né, que foi uma das primeiras pessoas a falar, né, um autor, pesquisador, a falar para mim, né, a me colocar nessa questão, né, que a criança ela é um ser humano, né? E do que a gente às vezes esquece, né? Acho que ela está à parte, né, da sociedade, né? E como ser humano, ela vive experiências como todos nós, né? E às vezes as experiências não são diretas, por exemplo, acho que o tema morte é né, imagina, o tema mais recorrente de todos, né? Afinal de contas, somos todos vivos, né? Mas é o mais delicado, né? Ela também vive, mesmo que não seja uma morte de alguém que ela perto dela, mas como é que ela vai entender a morte,
né, que atinge uma outra pessoa que ela gosta muito, né, assim, né, um colega. Como é que ela vai entender, por exemplo, a minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos, eu tenho uma filha de 8, que já nasceu ela já nasceu com a morte da minha mãe, né, e agora ela vai crescendo, né, a Rena tem uma da mesma idade, imagino são essas que, quer dizer, como isso, quer dizer, da onde você veio, mãe, né, e aí eu fico falando dela, e uma pessoa que não está aqui, quer dizer, então ela já entendeu, e fora as outras perdas e tudo mais, né. Então, essas divisões, até o Ricardo Azevedo fala isso bastante, né, que são mesmo para estabelecer essa organização de mercado, que às vezes é boa e às vezes não é. E a gente usa, né, para o mesmo termo até que a Rena usou, quer dizer, um livro, uma literatura infantil, uma literatura para infância, para criança, né, ela também é para criança e também é para essa infância, né, uma literatura que inclui, não que exclui, né, entendeu? Então, assim, tem uma coisa muito maluca que a gente faz, que é o seguinte: quando a gente realmente valoriza um livro, por exemplo, né, estou aqui pensando do Pato, a Morte e a Tulipa, né, que é um livro fortíssimo, que a companhia já né, se inspirou e adaptou. A gente gosta tanto que aí fala, mas esse livro é para criança? Né? Por exemplo, tem um livro do Roger Mello e da Mariana Massarani, que se chama Inês, um livro da Companhia das Letrinhas, que a Inês é a Inês de Castro, daquela expressão, agora Inês é morta. Para quem lembra um pouco da história, é uma história que faz parte da história do Brasil de alguma forma, porque a gente, né, como colonizados, e que é uma história muito mórbida, já, porque ele depois que ela, enfim, na verdade ela é uma amante, né, do Dom Pedro, né, que não pode casar, né, um tempo que não se podia casar com quem gostaria, né, enfim, ele se apaixona por ela, eles têm 3 filhos, enfim, tem toda uma narrativa dessa dor, né, desse amor impossível, e aí mandam matar a Inês, e depois que a Inês já falecida, ele coroa ela como rainha, e faz uma cerimônia para isso e tal. E esse livro, o Roger e a Mariana começam contando, então ele fala assim: quando eles se conheceram, eu andava escondida no meio de outras coisas, curvas de brisa, alga vermelha, briga de passarinho, eu ainda não era uma vez. Então quem conta essa história é a filha, e ela começa a contar uma história que ainda não é dela, porque ela ainda não era uma vez, né? Ela conta, né? E aí essa menina, na história aqui, na versão dos dois, ela vê a mãe sendo morta com uma facada. E o livro não é vermelho à toa. Então, assim, fácil decidir se vai falar sobre ele, né? Se a gente vai mediar ele na escola, enfim, todas as questões, não é. Mas aí o Roger Mello conta que um amigo dele foi comprar o livro e aí disse que o vendedor, falou para ele, né? Você vai mesmo levar esse livro? Imagina. Devia ser uma pessoa íntima, enfim, né? Fico pensando aqui. E aí ele falou, não, mas sim, eu quero. Ele falou assim, não, que esse livro me deu tanto medo, né? Então, eu fico pensando também que esses pais que vão para os adultos, que às vezes acompanham, ou decidem levar ou não para o teatro, ou decidem ou não comprar o livro, também estão nessas questões que a gente às vezes não quer lidar, né? A minha filha tem os olhos grandes, assim, igual o meu, assim. Quando você manda uma dessa para ela, assim, ela abre o olho, assim, que é aqueles 3 segundos que você fala, nossa, será que eu continuo lendo a história ou paro? A gente tem isso, não adianta. Só que aí a gente vai e continua, né? Assim, porque a gente tá mais... a gente tem mais argumento, a gente está falando sobre isso.
né? E eu acho que a gente, de um modo geral, não se fala sobre isso. Por isso que hoje é um dia, uma tarde incrível, né? Porque a gente está falando sobre isso, né? Falando, inclusive, tem uma autora argentina, que é a Maria Teresa Andrueto, é autora de livros incríveis, e também uma pesquisadora, também teoriza sobre literatura infantil, que ela fala que o mais interessante seria que o livro para crianças fosse a segunda coisa, né? Fosse a primeira coisa que o autor ou a editora vai decidir fazer, né? Então, primeiro, o que é esse livro? Né, sobre o que eu quero falar? Sobre o que eu quero falar? Então, vocês aqui que estão, né, me acompanhando aqui nesse Zoom aqui, eu não sei, eu penso, vocês querem fazer essas peças. Como os autores precisam falar sobre isso. Tem um classicaço que veio para a gente 40 anos de atraso, ele é de 63, veio para cá em 2009, e agora está fora de catálogo, porque ele era de uma editora chamada Kozak Naif. Então, imagina só o começo, gente, do Maurício Sendak, que é um norte-americano. Ele começa assim, na noite em que Max vestiu sua fantasia de lobo e saiu fazendo bagunça, começa assim, né? Nossa, uma criança fazendo bagunça. Uma atrás da outra, a mãe dele o chamou de monstro, e Max disse, olha que eu te como, e acabou sendo mandado para a cama sem comer nada. Esse menino vai para um lugar, né? Nasce uma floresta na casa dele, no quarto dele, e ele vai para um lugar onde vivem os monstros, que é o nome do livro, que na verdade é uma tradução, né? Mas o Sendak chama de Wild Things, que são, né, todas as nossas coisas selvagens. O livro é um grito de uma criança com raiva, que pode durar 10 anos, como pode ter durado 2 minutos, que é o tempinho que ela fica de castigo, sem o jantar, enfim, né? Mas na época, nos anos 60, ele já causa, né? Por isso, fala, mas criança com raiva, mas crianças são fofas, né? Crianças não sentem raiva, crianças são, né? Então, assim, além de sentir raiva, ela vira, né? Ele se identifica, o Max se identifica com os monstros adoram, ele vira o rei dos monstros, né? Então, assim, a gente às vezes fala morte, outros tipos de perda, doença, guerra, mas a gente às vezes não está lidando nem com as nossas raivas cotidianas, né? E que aí que essa literatura ou esse teatro, enfim, borram essas questões de um jeito tão, tão bonito, né? Porque Você sabe que tem um autor inglês, eu estava aqui falando um pouquinho antes sobre o livro ilustrado, né? Que é um gênero que a gente, há pouco tempo, está usando esse termo aqui no Brasil, que vem de picture book, que são esses livros que o texto e a imagem estão tão imbricados que se eu tirar o texto ou tirar a imagem, eu não consigo entender o livro, né? Então, não é um som, né? Eles estão no suporte, alinhavados muito dessa maneira, como narrativa, né? E aí tem um autor inglês, que é o Martin Salisbury, que estuda livro ilustrado, e ele diz que ele vê o livro ilustrado como um palco mesmo, em que todos os papéis ali, né, então, o diretor, o ator, quem está fazendo o cenário, o próprio cenário, está tudo junto para você ter aquela experiência, né? Então, o que a gente pode pensar que isso amplia demais. Então, assim, está no teatro, e dá de cara com isso, com meu filho pequeno do lado, com os olhos estatelados, falando, nossa, o que eu falo para ele? Que é desde de uma bruxa assustadora até uma encenação de uma morte, ou pensar o que é uma morte, enfim, pensar o que é estar perdido, né? Pensar sobre isso, o adulto precisa também estar disposto. E essa nossa fragilidade que, como a Rena disse, né? Acho que ela disse até foi antes, que ela falou, a criança é mediada, né? A
ela não vai sozinha, né? Não pega o Uber e vai para o teatro, né? Ou táxi, enfim, né? Ela está sempre indo levada por um adulto. E o livro também. Ele até chegar na mão dela, ele teve uma decisão de 35 adultos, né? O autor, o editor, a editora, o divulgador. Aí, por exemplo, se for na escola é o professor, se for na escola em casa é o pai, mas antes do professor teve coordenador, aí teve o que montou a biblioteca, uma galera até, né? Por isso que chegar numa livraria, né? Naquele tempo que a gente conseguia ir mais tranquilamente à livraria, porque esse tempo, né, vai voltar, soltar a criança, né? Mas ela vai pegar mesmo. Como é que ela vai escolher o livro se ela não vir uma diversidade de repertórios mesmo desse livro, que é então aqui eu fico pegando aqui, ó, um livro assim, 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 um livro assim. Quando eu falo esse monte de assim, é tamanho, tema, técnica de ilustração, nome do livro. Então, assim, por exemplo, esse livro é sobre o assunto, sobre esse assunto, isso está estampado no livro, como está estampado no livro, né? O Pato e a Morte e a Tulipa tem a morte no título. Quer dizer, você já fala, não vou fugir desse negócio aqui, né? E como a morte, né, como personagem, é incrível. Também às vezes você tem que tomar essa decisão, né? Será que eu vou querer falar assim? Será que eu vou querer ler esse livro? Não é nem pensando na criança. Eu vou querer falar, eu vou querer me relacionar com a morte assim cara a cara, né? Eu vou querer ver essa relação da morte com o pato cara a cara. Eu vou querer falar isso em voz alta, né? Se eu disser em voz alta, o que vai acontecer? Por que eu estou falando isso? Porque o teatro, por mais que tenha as decisões, vocês estão todos juntos nesse encontrão, né? O livro tem uma outra pessoa que não é o artista, que às vezes é o pai, né? E às vezes é o educador, enfim, mediador, enfim, em outro lugar, que não é o artista que está lendo em voz alta isso para a criança. Ou para crianças que às vezes ela não, né, elas conhecem ou não conhece tanto, né? Então, eu estou só querendo dizer que tem muita coisa para a gente enfrentar até chegar nisso daí. Mas quando a gente enfrenta e chega, e quando você chora junto com a criança, e quando você dá muita risada junto com a criança, e quando você pensa... Acho que essa é a alegria que a gente tem quando, né, vocês fazem uma coisa, né, uma coisa tão poética, comovente. Falam, nossa, eles pensaram tudo isso para fazer só para minha filha, só para o meu filho estar aqui, só para os meus alunos, só para eles, né? Isso é uma alegria imensa, porque a gente não está acostumado a ter a usar metáfora, a cuidar desse simbólico, né? Então a gente não vai ao teatro porque no nome da peça tem morte, mas a gente está vendo na TV, né? Não estou falando nem da nossa época de pandemia, né? Que a gente vê, né, muito mais coisas, mas assim, né, as outras, eu também não estou falando que a criança tem que ficar à parte das violências, não é isso, mas o simbólico e o artístico, né, é uma chance da gente se relacionar com o tema, né, se relacionar com essas histórias de uma outra forma, né, que a gente não precisa perguntar depois, né, se gostou ou não, que a gente não precisa explicar na hora, né? No teatro, eu frequento teatro infantil desde os anos 90, que eu levava as minhas sobrinhas, e aí sempre tem aquela coisa pânico, né? Que é o adulto narrando a história. Primeiro que adulto não sabe cochichar, né? Que acho que a criança não... E aí narra o que está vendo, né? Tá, olha, entrou agora não sei quem, você viu aquilo aqui, né? E aí ele narra em voz alta,
que já é difícil, talvez, para a própria criança que ele está levando, mas também atrapalha todo... E acho que tem a ver com essa coisa da recreação, né, que a Rena falou, que não é só não é só o tema, né, entretenimento, né, não é só isso, eles estão a serviço de mim, né, eles estão dessa minha família, né, então eu não tenho respeito por eles que estão ali no palco, né. Então, quando eu pego e desprezo um livro, ou quando eu leio de qualquer jeito, ou quando eu desprezo mesmo, isso aqui eu não vou ler, você está também desprezando a intenção daquele autor, né? Ou quando você edita o livro, né? Essa parte eu não vou contar, isso aqui eu vou pular, essas imagens eu não vou mostrar, você também está evitando, né? Você está parando, né? Ceifando a chance daquele artista contar as coisas que ele está sentindo, né? E isso é feito de inúmeras maneiras, assim. Eu queria terminar falando de um poeta que já nos deixou, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, que sempre emocionava, não só nos livros, mas como nas falas, também teve livros adaptados para o teatro, então também tinha essa clareza, que eu vi ele falando, mas ele falava muito o que era o fenômeno literário, que também enfim, questões de quem, por exemplo, o professor Antônio Cândido, que citava a literatura como direito. E não é só, ele está falando do livro, né? Ele está falando do direito de fabular, direito de imaginar, direito de se colocar no lugar do outro e tal. E aí o Bartolomeu dizia que tem uma terceira coisa, né? Que é quando tem o autor, o leitor e essa terceira coisa, esse resultado que faz tudo ter sentido de fato. Não interessa, né? É a mesma coisa vocês, né? Não interessa estarem no palco se a plateia estiver vazia, né? Então isso também a gente precisa refletir, porque uma coisa leva a outra. Se a gente realmente tomar a decisão de que o importante é livro colorido com as cores primárias, tem uma porção de livros que vão cair fora. E tem uma porção de linguagens que a gente não é só a criança que não vai, não é aquela criança que não vai ver. Muitas crianças não vão ver. A gente teve uma mudança que é recente ainda dos tipos de livros que a gente tem nas nossas livrarias, bibliotecas disponíveis no país, que também fizeram parte de um mercado estimulado por políticas públicas, que estão paradas ou que estão mal cuidadas. A gente tem programas de governo, de compras, que estão delimitando a criatividade dos autores de alguma forma. E todo mundo vai ser prejudicado por isso. Então, o Bartolomeu dizia assim, que a beleza pesa tanto que a gente tem que ver com alguém. Acho que isso, com uma imagem de teatro, é maravilhoso, porque a gente quer ver o teatro com alguém, de preferência com alguém que a gente gosta muito, né? E que ele dizia assim, que o leitor lê, o que o leitor lê não é a oração que eu escrevo, mas o silêncio que eu deixo nas palavras. Muito diretamente, pensei na fala da Rena, dessa coisa, quer dizer, além de tudo, além de ser colorido, além de ser linguagem, né, fácil, não pode ter palavra difícil, não pode ter não sei o quê, tem que ser ainda barulhento, né? Então, a angústia de um silêncio, né, numa peça de teatro é necessária, é bonita, assim como uma dupla de páginas de livro que às vezes não tem uma ilustração, que não tem texto, que tem um texto curto, né? Ou essa pausa, e essa é a mesma pausa que a gente dá no teatro adulto, que a gente dá na literatura, né?
Porque você não leu, sei lá, O Grande Sertão Veredas de uma vez, blum, né? Vou ler tudo aqui, vou ler numa tarde. Não, você precisa de pausas, né, para se relacionar com aquilo, Mia Couto, enfim, uma série de... Por que para a criança precisa ser rápido, precisa ser fácil e precisa ser... essa dinâmica, precisa ter muitas coisas numa página, precisa para entreter, precisa ter, enfim... eu acho que é por conta de tudo isso, a gente separa, eu acho, a literatura infantil do teatro, no mau sentido, né, quando a gente se separa da criança, quando a gente acha que o que é importante para a gente não é importante para ela, nessa relação com a arte, enfim, com tudo isso. Desculpa, fui meio caótica, assim, mas a emoção. Acho que é isso. Obrigado, Cristiane. Muito obrigado. Achei muito legal também a sua posição. Eu queria fazer uma pergunta para as duas, insistir um pouco nesse assunto, porque vocês duas falaram isso, e é uma coisa que a gente vivencia muito na companhia, né? Todas as nossas peças foram, enfim, baseadas nesses temas ditos tabus e difíceis para crianças, né? Então, o Pata, Morte e Tulipa foi sobre morte, resumidamente, né? Selma, falamos sobre felicidade, fala sobre felicidade para a criança, né? Como se fala felicidade para a criança, ela vive a felicidade. A Chave dos Perdidos fala sobre a solidão, e Inimigos agora sobre guerra, e a grande questão, enfim, íamos começar ainda. A Rena contou, eu lembrei uma vez no Cacilda Becker, numa das temporadas do Pata, Morte e a Tulipa, uma mãe levou o filho dela e a avó tinha acabado de falecer. E ela achou ela sabia como conversar com a criança sobre o falecimento da avó e a tristeza da criança, então ela resolveu que, de repente, ela poderia levar uma peça que tinha poderia falar sobre morte de alguma forma. E no final ela veio falar com a gente e ela contou o que o filho dela falou. A peça acabou, a última cena, enfim, preciso contar para fazer sentido, a morte vem e leva o pato, né? Tem uma cena poética, tem um silêncio maravilhoso no final da peça, sem falas, E aí a criança falou para ela, então foi isso que aconteceu com a vovó, mãe? Então, assim, a mãe não precisou fazer nada, né? A criança fluiu aquilo, né? De uma forma tão bonita. E eu nunca mais esqueci disso. Mas a gente tem muitos problemas com esse nome, por exemplo, Pata, Morte e a Tulipa. A gente teve vários problemas de pauta em teatros, principalmente em teatros privados. Quer dizer, colocou uma morte já é um problema. Então, eu queria juntar com uma pergunta que o Carlos Canhameiro fez. Queria fazer essa pergunta para vocês duas. Se vocês acreditam que as editoras, os curadores, os pais, as mães, se eles estão abertos a essas histórias sem moral, por exemplo, ou sem estruturas narrativas mais convencionais, sem final feliz, ou com esses temas difíceis que muitas vezes o final é triste, porque é a vida, né? E a coisa é assim. Então, essa é a pergunta do Carlos, eu juntei um pouco com essa historinha, eu queria ouvir das duas, por favor. Depois a gente passa para outras perguntas. Eita. Pode ir, Rena, que eu tô com a boca seca. Eu acho que talvez eles não estejam abertos previamente, né? Pode ser que exista ainda uma resistência para levar, mas depois que eles assistem, eu acho que eles percebem que não dói tanto assim, sabe? Que pode ser uma experiência bonita, uma bela experiência, uma experiência agradável. Então, eu acho que eu acredito que esses temas ainda podem causar um desconforto previamente falando, mas assim como eu também acredito que depois que os pais vão, que os pais assistem e veem que tudo bem,
tudo bem, nossa, eles encontraram um jeito de falar sobre isso que às vezes eu mesmo não consigo falar. Eles percebem, que acho que a gente, novamente, sem querer parecer arrogante, né? Mas eu acho que existe uma educação do público também, né? Para a arte, assim, por parte dos artistas. A gente também ajuda, acho que pela insistência a gente vai ajudando o público a enxergar a arte, né? Então eu acho que pode ser difícil inicialmente, mas depois eu acho que quase sempre. Eu nunca não soube de casos, talvez vocês possam falar mais sobre isso, a Companhia Defeitas, né? Mas eu não soube de casos onde, por exemplo, a Mary e os Monstros Marinhos é um espetáculo que tem a figura da morte, tem a personagem morte, né? A gente não teve nenhum caso de pai que tenha saído de lá incomodado com isso. Mas talvez se botasse a morte no título, ou talvez se eles soubessem antes que tinha uma personagem da morte, podia ser que isso causasse um desconforto. Não sei se eu respondi. Olha, tem sim, tem muita gente querendo fazer, levar, fazendo e publicando. Uma vez me perguntaram, hoje em dia você confirma, né, assim, que hoje a gente tem mais autores falando sobre isso, tem mais livros falando sobre, por exemplo, temas difíceis, né, que a gente chama, às vezes, na hora de teorizar, de temas difíceis. E aí eu falei, olha, eu precisaria fazer um levantamento mesmo, né, número a número, né, livro a livro, talvez para a gente ter isso com muita certeza, mas, por exemplo, falando de uma pessoa que tem que hoje, né, a gente vê com vários problemas, que é a obra do Lobato, mas A Chave do Tamanho é uma história, não sei, né, para relembrar aqui, a Dona Benta está, enfim, muito, muito mal ouvindo pelo rádio as notícias da guerra, fica triste, fica aquela tristeza lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, e a Emília vai atrás de um lugar que, né, na verdade, uma casa, né, um lugar das chaves, que ela tem certeza que existe, para desligar a chave da guerra, né, enfim, para Dona Benta não ficar triste, e depois enfim, seguir isso, e aí dá toda a confusão lá a partir dessa, porque ela desliga a chave errada e a chave do tamanho. Nos anos 70, quando a gente teve a gente chama de um boom da literatura infantil, que depois, né, só cresceu, que quando a gente conheceu Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, enfim, era nos anos 70, a partir de uma revista chamada Recreio também, que era uma revista voltada para crianças, com temas que, se a gente pegar hoje, na época muita gente percebia, mas pegar hoje, muitos dos temas estavam falando da ditadura. E como a criança, de modo geral, às vezes é desprezada por um grupo de pessoas, eles não perceberam, né? Assim como os saltimbancos, né, também não perceberam do que estava sendo falado. E aí a gente teve, né, Raul da Ferrugem Azul, depois mais para frente era Uma Vez um Tirano, Reizinho Mandão, né? Então, falar que a gente não está falando agora, o que a gente está fazendo mais agora? A gente está falando, a gente tem mais livros, a gente está traduzindo livros de fora e a gente está promovendo mais experimentações de linguagem. Então, por exemplo, quando eu encaro um livro que fica vermelho diante da morte de uma mãe, né? E não é um livro pesado que só não ele tem essa coisa mórbida, mas é uma história de amor, né? O livro da Inês. E o livro está todo vermelho. Talvez isso a gente não fizesse antes tanto. Então, no texto, na imagem, no formato do livro, a gente está não que esses artistas não fizessem, ou não quisessem, ou não soubessem como fazer,
Aí é o mercado mesmo, né? Assim, aceitando isso de... E quando eu falo mercado, né, que é igual aquelas coisas financeiras, né? Do mercado, né, que é o mercado, né? Mas é esse sistema que a gente criou de compra e venda de livros, que é assim que como vocês estão falando dos curadores, né? Quer dizer, quando você perguntou dos curadores, eu lembrei dessas coisas da mediação, porque o curador dos lugares que vocês se apresentam, ele é o cara que topa ou não, né? Topa publicar ou não, topa colocar aquela peça de teatro ou não. Né? Ele já tem um papel ali nessa escolha. E eu acho que tem muita gente. Porque assim, a gente está numa época que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem o progressista e o ultraconservador, tá, eles quase que vão juntos ao teatro. Um vai para gritar, né, e o outro vai vão para o teatro, vão para a livraria, vão para os livros. Então, eu acho que a gente tem, sim, muita gente querendo, topando esses temas, topando fazer melhor, topando bancar livro de capa escura, né? Que tem livro de capa preta, né? Olha só, né? Enfim, eu acho que eu sou otimista. Obrigado. Uma pergunta do Arthur Com, da companhia. Ele pergunta o seguinte: a experiência estética de adultos e crianças se dá dos mesmos modos? O que as diferencia? Faz sentido pretender que obras para crianças sejam tão arte quanto aquelas para os adultos? Para vocês duas também. Eu acho que sim. Momento de reflexão. Eu acho que sim. Acho que eu não vejo muita diferença esteticamente falando de um espetáculo adulto para um espetáculo para criança, sabe? Acho que seria comum achar que criança não aprecia música clássica, né? As crianças gostam de música clássica se você apresentar, né? Então eu acho que, puxa, acho que minha resposta é bem simples. Eu acho que eu não vejo diferença esteticamente falando. Eu acho que um espetáculo para criança, um espetáculo para adulto pode ser pensado esteticamente de formas semelhantes, assim. Eu acho. Também acho, claro. Tanto teatro como literatura, né? Eu acho que o que pode ter de diferente, talvez, sei lá, uma linguagem, né? Seja acessível de alguma forma, mas que não é diminuir. Eu acho que a gente pensa muito, será que ela vai entender? Será que... Não sei, né? Nem sei se eu estou entendendo, né? Eu tenho um amigo muito querido, o Renato, que quando a gente falava de poesia, ele falava, nossa, quanto menos eu entendo, mais eu gosto. E eu acho que é um pouco isso também. Às vezes você tem que ver várias vezes, né? Ou ler várias vezes para se conectar àquela linguagem. E pensando estética, poxa, é o que tem que te causar o estranhamento, o pulo, o susto mesmo, né? O susto não de assustar, né? Fazer barulho de trovão, né? Mas é o susto mesmo. Nossa, tá falando disso, e olha que tá falando disso. Nossa, foi exatamente o que aconteceu comigo. Puxa, outras pessoas têm medo. Puxa, outras pessoas têm dúvida. Puxa, outras pessoas têm perguntas. Como é que a gente vai limitar isso? Por que a criança não vai ter direito a isso? E eu acho que o que vocês fazem também é um acolhimento para o adulto, né? Que o adulto também não merece estar do lado de uma coisa de mau gosto, como diz a Rena, né? Puxa vida, né? Vamos todo mundo
Acho que os palhaços fazem isso muito bem, né? Eu em espetáculos com a minha filha, assim, somente os palhaços, eu esqueço que ela está do lado, assim, né? Quando eu vejo, já... E é isso, cada um tá... Eu acho que talvez a pergunta do Arthur tenha uma coisa da bagagem também, cultural, emocional, então às vezes vai se relacionar de forma diferente, né? Claro. E tá tudo bem, né? Tem umas duas perguntas aqui, depois a gente pode meio que encaminhar para o final. Isso tanto para a literatura como para o teatro é uma realidade, e a gente queria entender o porquê. Acho que é uma pergunta do Carlos, que a literatura e o teatro para crianças têm cachês menores do que aquela destinada ao público adulto. Por que essa diferença se literatura e teatro são artes, teatro para crianças são artes, enfim, pode ser que tenha sentido para a gente não entende isso. Eu acho que é pelo mesmo motivo que tem gente que chama teatro para criança de teatrinho, colega de filho de coleguinha, vai levar o filho na escolinha. Eu acho que é isso. Parece que é o gênero dos diminutivos. Parece que criança tem coleguinha, criança vai na escolinha, vai no teatrinho, aí ganha cachezinho. Então, acho que o cachezinho, eu acho que é decorrente dessa cultura do pequenininho, do menor, né? E eu não sei, eu acabei de lançar, há pouco tempo eu botei essa polêmica no meu Facebook, né? Fiquei louca de ver, porque mais uma vez no PROAC o cachê destinado para o teatro infantil era menor do que o teatro adulto, sendo que não tem nada que justifique isso, né? Tem nada que justifique o cachê do teatro infantil ser menor, porque não tem nada no teatro infantil que seja mais barato, né? Os atores custam a mesma coisa, o cenário figurino muitas vezes é mais ostensivo até, né? Nem sempre, mas muitas vezes, né? Tem mais cenário, mais figurino, tem desenho de luz, tem iluminador igual, tem contra-regra igual, tem que pagar teatro igual, então não tem trilha sonora original, muitas vezes, não tem nada que pague ECAD igual, então não tem nada aqui no teatro infantil seja mais barato. Então, não sei, eu acho que tem companheiros nossos brigando muito por isso, e né, tem muita gente aí do movimento brigando por isso, porque é uma cultura equivocada, alguma coisa que tem que acabar. É isso. Bom, para eu não nem concordar ou discordar da Rena, né? Acho que é lamentar junto, né? O livro, acho que talvez seja um pouco mais óbvio para as pessoas, né? Assim, que realmente o livro ilustrado ele já é mais caro na produção e tudo mais. Mas a gente está aqui hoje tentando enfrentar a taxação de livros, né? Então, aqui no país, a gente tem um outro sistema, né, de circulação desse livro, que já teve, né, a gente, como eu disse antes, né, vivemos tempos melhores, né, anos atrás, mas que isso também influencia. E aí, eu acho que um exemplo interessante é a gente ir nesses lugares, quando a gente ia, naquela época que a gente ia nos lugares, que a gente vê aquelas prateleiras, né? Isso grandes feiras de livros também tem, né? Livros a R$1, livros a R$10, né? E a gente vê que todo aquele mau gosto estético que a Rena está falando estão nesses livros também. Então, livros que às vezes não tem nem nome de autor no livro. Você não consegue nem saber, porque é isso, é uma tradução, né, comprada em grande escala, enfim. Né? Então, isso tudo também custa dinheiro. Então, a gente tem uma ideia de que, como é para criança, então vou comprar um livro de R$10. Vou montar uma biblioteca gigante com livros a R$10. Que esse livro, que para criança, esse livro custando isso? Né? Por que ele podia ser menor? Será que se ele for menor,
Ele custa mais barato? Não, né? Então, acho que a gente tem que lamentar. Eu acho que faz parte de tudo que a gente contou aqui, de desprezo, pensando que é interessante para a criança. Eu acho que é isso. Vou fazer só uma pergunta antes da última, que veio da Karen, que está acompanhando a gente no YouTube, ao vivo. Ela pergunta o seguinte, ela crê ser impossível apartar a criança da realidade. De que maneira falar sobre o que ocorre no país hoje? Acho que pode ser uma pergunta para as duas também, ou quem queira responder. Quer começar, Cris? Agora é você, a tua vez de começar, Cris. É muito boa essa né? Às vezes não é de forma tão direta, né? Por exemplo, eu estou pensando que a Karen talvez esteja falando sobre que está acontecendo tanta coisa no país hoje, né? Ela está falando sobre falta de democracia ou sobre mortes, né? Eu não sei, né? Porque a gente está com dois problemas bem pesados juntos, né? Para abordar com as crianças. Primeiro, eu acho que talvez, né, não tratar a criança como se ela não pudesse, que ela não estivesse nessa parte não estivesse entendendo. Né? Tem gente que está fingindo que a criança não está indo para a escola, enfim, ou tentou fazer isso. Né? Se a criança sabe que tem alguma coisa muito errada acontecendo, e eu não preciso ligar o Jornal Nacional para ela saber, ela sabe, a gente está triste. Então, talvez, né, conversar com ela sobre isso de uma maneira mediada por um tipo de arte, é assumir para ela que você também está triste, que você também está com medo, né? Você também não sabe o que vai acontecer daqui um mês. Eu acho que eu penso isso, assim. Agora, talvez a Rena... E sabe o que eu acho? Eu acho que a gente já está falando sobre isso, pelo menos vocês, assim, vocês já estão falando o tempo inteiro sobre as perdas. O que está acontecendo é muito trágico, mas não é novo, né? É difícil agora porque já era difícil antes. Porque na periferia, a morte nas nossas periferias tem outra... uma coisa que eu sei é que você não vai falar do mesmo jeito com quem mora na periferia e com quem mora na parte mais classe média burguesa de uma cidade. Porque essa dor é diária, né? Não é uma dor que a gente está vendo agora, e agora, olha, as pessoas... É claro que a gente que é uma coisa nova, né? Mas imagina que a gente tem um jeito especial, né, de falar sobre isso, mas tem que falar, eu não sei, Rena. Falar abertamente, falar... Bom, eu acho que como falar sobre isso na arte, de que maneira falar sobre isso na arte, é exatamente o que eu falei na minha fala, né, no meu discurso. Eu acho que é exatamente aí onde reside o nosso trabalho, né? Então a gente vai para a sala, quando o diretor, quando os atores vão para a sala, eles vão justamente para isso, para investigar de que maneira a gente vai fazer isso, de que maneira a gente vai contar essa história. Então seria impossível responder aqui, né? Então, vamos falar sobre esse governo para as crianças. Como é que eu vou para a sala e quebrar a cabeça para descobrir de que forma contar isso? Como contar isso para os nossos filhos, por exemplo, né? O que está acontecendo? Aí, putz. Eu acho que a gente sabe, no fundo, né? Como dizer isso para os nossos filhos de acordo com aquilo que a gente acredita e do que ela está vendo também, né? E eu falei, minha filha, quando perguntou por que o presidente era mau, eu falei, filha, você acha que os professores são importantes? Que os cientistas são importantes? Que os artistas são importantes? Imagina um governo que acha que os cientistas não são nem um pouco importantes, que os professores não são nem um pouco importantes, que os artistas não são importantes. Vai falar de um aspecto, né? Não tinha nem entrado no aspecto dos nossos ecossistemas, dos nossos biomas, né? Não entrei nem nesse departamento, mas assim... Por que um cientista é tão importante? Porque sem ele a gente não tem isso. Por que um professor é importante? Por que um artista é importante? Então, imagina um governo que não cuida do que tem, não cuida desse patrimônio que ele tem, né? Então, essa é uma maneira de explicar a importância do cuidar, né? A gente está vivendo um governo que não cuida,
né? E isso acaba... Então, assim, como é possível um governo que não olha para, não cuida, não se debruça sobre, nada disso é importante, né? É um governo que não dá importância para nada. E agora, como que eu traduzo isso para o teatro? Aí é que está o nosso desafio, né? Aí que mora, aí que reside o nosso trabalho, né? Como é que a gente faz isso, bota isso para a literatura? É exatamente aí que a gente vai quebrar a cabeça, né? Não sei. Mas eu acho que em casa, eu acho que os pais, as mães, os parentes, eles sempre dão um jeitinho, né? De conseguir, quando eles estão realmente interessados nesse tipo de conversa, eles sempre... Eu sempre digo, o melhor jeito é o seu jeito, né? O melhor jeito é o seu jeito de falar com seu filho, né? Eu morro de rir que eu tenho um amigo que explicou o Capital para a criança, né? Ele explica Marx para o filho, quando o filho tinha 5 anos, eu falava, não! Mas para ele funcionou de alguma maneira, né? Assim, então é isso, acho que o melhor jeito é o seu jeito, né? É o que a gente diz para as mães de primeira viagem, como que eu faço? O melhor jeito é o seu. Para tudo, né? Da cólica, né, ao assunto de... Sabe o que eu ia falar? Primeiro que a editora Boitempo e Boitatá tem livros, tem o Capital, tá trazendo livros. Tem agora o Capital para criança, né? Existe agora, né? O ano passado eles lançaram um livro do Gramsci, muito maravilhoso, chamado O Rato e a Montanha, que a gente entende bastante coisa a partir dali, mas eu fico pensando que a gente tem que estar, talvez, mais persistente nos direitos, né? E quando a gente pensa nos direitos, a gente pensa na escuta. Então, talvez, em vez de falar, escutar, né? Mais a criança mesmo, né? Como do mesmo jeito que a Rena está esperando a filha dela perguntar como é que ela foi parar na barriga, né? É também escutar, né? Tá atento a isso, né? Eu acho que para mim são duas coisas importantes que não é que eu faço, que eu sou máxima, que eu tento fazer, que é mostrar que eu também estou triste e ver o que ela quer dizer sobre isso, né? Acho que é isso. Obrigado. Antes da última, é que surgiu uma muito legal aqui no YouTube, do pessoal da... só um minutinho. Da Companhia Articularte. E... Calma aí que eu me perdi aqui. Aqui. Pessoal da Companhia Articulate. Temos uma peça onde os pais do herói morrem no início de forma suave. Muitas vezes crianças quiseram ressuscitar, dizendo, eu queria que eles vivessem no fim. Como vocês interpretam esse poder, esse desejo? Eu vou falar brevemente da minha experiência com a morte no teatro. Eu acho que, bom, eu dirigi Mary e os Monstros Marinhos, que tem essa personagem que é a morte, né? E a Mary e os Monstros Marinhos trata da vida de uma paleontóloga inglesa que foi muito importante no início do século XIX, chamada Mary Anning. E a história de vida dela, não só dentro da ciência, mas a história de vida dela é muito interessante porque ela era uma mulher muito pobre que foi fazer ciência numa época em que a ciência era dominada pelos homens e ainda por cima ela nunca pôde frequentar os meios acadêmicos porque ela era pobre e mulher. E nesse contexto de pobreza da família dela, os pais dela tiveram 10 filhos e enterraram 8. Então, os únicos filhos que sobreviveram foi a Mary, que se tornou uma das maiores paleontólogas do mundo, e o irmão dela. E a gente achou que era importante retratar esse contexto familiar na peça, porque era muito importante esse apelo feminista na peça, né? De mostrar uma época em que a ciência era só dominada por homens e que uma mulher não tinha a menor chance de fazer ciência, e se fosse pobre, menos ainda. Então tinha essa personagem da morte que chegava e batia na porta da mãe e levava os bebês. A gente fez
isso em forma cíclica. Um ano depois, a morte batia de novo e levava os bebês. Passava um ano, a morte batia de novo e levava os bebês. A gente fez essa morte na forma de uma mulher de branco que entrava para tomar chá, de uma típica inglesa que entrava para tomar chá. Então, ela entrava, ela batia na porta e falava, eu vim para o chá. E a mãe já sabia que ela era a morte. Uma das coisas que a gente fez e que tem a ver com essa pergunta era que quando a gente estava ensaiando essa peça, a gente achou muito importante que essa mãe que essa morte, na hora de levar os bebês, que elas não segurassem o bebê, que elas não pegassem o bebê, que a morte não pegasse o bebê e levasse o bebê nos braços. Porque a gente queria justamente mostrar para a criança que isso é inevitável, de que isso não poderia ser evitado. Então, se a gente pegasse essa personagem da morte, indo até o berço, pegando esse bebê e levando esse bebê embora, a gente acredita que a primeira coisa que a criança perguntaria é: por que essa mãe não voa nessa mulher? Por que essa mãe não agarra essa criança e não pega essa criança de volta? Então, era muito importante que essa morte passasse, tomasse um chá e fosse embora. E é então que essa morte nem chegasse perto do berço, que essa morte nem encostasse nessa criança. Então a gente faz essa morte batendo na porta da mãe, tomando esse chá, e quando a morte sai, a mãe abre a trouxinha do bebê e vê que não sobrou nada, é só pano. Então, e isso a gente acontece 2 vezes na peça, até que a terceira é o irmão dela que sobrevive. Então, eu acho que o fato da criança querer que aquilo não aconteça é porque ninguém quer que aconteça. A gente adulto também não quer, né? Então, ela não quer que aquilo aconteça, mas ela entende que aquilo, da maneira dela, de que aquilo teve que acontecer, de que aquilo não pôde ser evitado. Então, também oferecer para a criança as coisas que não podem ser evitadas, né? Não oferecer uma solução para que aquilo não aconteça, porque se aquilo é uma fatalidade, se aquilo fatalmente vai acontecer, ofereça essa fatalidade à criança e mostre que aquilo não tem solução, porque a gente não tem que arrumar solução para tudo, e a morte não tem solução, né? Quando chega a hora, ela não tem solução. Então, eu acho que o fato das crianças dessa peça quererem que a pessoa sobreviva, que o personagem ressuscite, é uma querência que todos nós temos até hoje, né? As pessoas que a gente perdeu, as pessoas que não estão mais com a gente, que a gente queria que tivesse, né? E é mais um sentimento que todo mundo tem, todo mundo vai ter. É isso. A morte não tem solução, mas como a gente lida com ela, tem muita coisa a ser feita, conversado, possibilidades, enfim, né, e que precisam ser conversados, né, porque a morte não é o fim mesmo, né, não estou nem questões religiosas aqui, mas não é o fim porque tem esse depois, né, e hoje a gente tem bastante também, a gente está falando isso mais claramente, mas sabe o que eu acho disso que eles narraram? Que as crianças que perguntam isso é porque elas tiveram essa experiência, elas foram afetadas. Por isso que a gente leu e falou, ai, que lindo, né? A gente leu porque está escrito aqui para a gente. Mas assim, é emocionante. Puxa, aí ele chorou. Ai, que legal que ele chorou, porque foi afetado, né? Porque a gente fez bem. Depois que chora, vai lá e abraça, né? Chora junto e vai passar aquele, né? Mas eu acho que o mais incrível é isso. Eles querem que ressuscite, porque aquilo fez sentido. Não é porque a criança, né? Porque alguns pais talvez falassem, ai, nossa, que viagem, né? Não pode ressuscitar. Não, ela não sabe que não pode ressuscitar. E sei lá, o que é ressuscitar também? O que será que ela está querendo dizer com isso, né? Legal. Bom, eu vou encerrar com uma última questão, que na verdade é uma provocação que o Carlos está fazendo para vocês duas, que é o seguinte: o que esperamos quando levamos as crianças para viver experiências artísticas?
Que pergunta difícil! Que pergunta complexa! O que esperamos quando levamos as crianças para... Eu acho que eu espero uma forma diferente de falar sobre alguma coisa, uma forma diferente de abordar algum assunto. Espero que aquilo me afete, me atinja, me emocione de alguma maneira. Eu espero que isso seja uma maneira... eu espero me emocionar, me atingir, me afetar, ou mesmo me trazer alegria, se for uma comédia, e uma forma diferente da gente escutar sobre uma nova maneira da gente escutar sobre um determinado assunto, por exemplo. Eu acho que é tudo isso que a Rena falou, mas acho que a gente espera sair diferente, né? Que a gente leva, né? E que isso seja... É que os pais, às vezes, têm essa coisa megalomaníaca, né? Mas, assim, nossa, né? Que aquilo seja uma grande história dessa infância, né? Assim, eu acho que é... esse esperar, ele também pode ser perigoso um pouco, né? Porque, às vezes, o esperar tem a ver com entendeu, né? Será que ele entendeu? Isso tá na exposição, enfim, qualquer tipo de relação com a arte, né? E, às vezes, a criança vai repercutir isso daqui anos depois, né? Aquele dia vai contar para alguém, ela vai falar nada para você, inclusive vai brigar com você, ou não vai querer, né? E vai contar lá para a avó, para a professora, né? Então eu acho que é também ir apostando, né? Acho que e com o coração livre também para essas experiências e viver junto, né? Então acho que por isso que a gente se emociona, porque viver junto com a criança uma coisa dessas que vocês aí fazem, eu falo sempre vocês porque eu estou sempre do outro lado, é muito comovente, assim, já era quando eu não tinha filhos, e agora, não só com a minha filha, mas com crianças próximas, assim, fazendo pergunta, né, conclusões que você nunca chegaria, isso é muito emocionante. Ela está vivendo, ela está crescendo né, nesse sentido tão, tão bom, assim, de entender um pouco a vida, né? Acho que é para entender um pouco a vida, talvez. Que linda frase para a gente falar. Queria agradecer muitíssimo, muitíssimo a presença de vocês. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, vocês fazem assim. Acho muito importante a gente falar sobre teatro infantil, sobre literatura infantil, porque eu acho que a gente fala muito pouco no Brasil sobre isso. A gente se encontra pouco, né? A gente tem uma produção imensa e tem muita coisa publicada, mas acho que o encontro da gente para discutir e dividir tudo isso não é pouco, né? Então, é uma experiência muito boa ter vocês aqui. Eu agradeço muitíssimo em nome da companhia. Foi muito legal ter escutado a experiência de vocês. E é isso. Eu queria agradecer novamente todo mundo que está no YouTube. Dizer que amanhã a gente continua, na verdade, esse papo aqui, também às 2h, com mais 2 convidadas. E também ao vivo no YouTube. E se vocês puderem também, clicar no YouTube. E aí fica mais fácil da gente receber as notificações. A professora que vai estar com a gente amanhã é Elizabeth da Penha Cardoso e a autora Patrícia Auerbach. Elas também têm uma produção muito extensa e vai ser bacana a continuação desse papo para ver também a experiência delas sobre literatura e teatro. Obrigado, Cristiane, de novo, Rena, todo mundo.
Fiquem em casa, não saiam, até terminar toda essa loucura da pandemia que a gente está vivendo. Obrigado, gente. Um grande beijo. Obrigada pelo convite, foi uma delícia. Também, obrigada pela conversa. Obrigada mesmo, foi bem especial. Valeu. Muito obrigado. Bom dia! Bom dia! Você acha O quê? que é um bom dia? Acho. Por quê? Você perdeu? O quê? Você que tem que saber, ué. Eu acho pra você o quê? Aqui não é o Achados e Perdidos? O que você acha quando perde a cabeça, a paciência? Perde o controle, até perde o chão. Perde a linha, o fio da meada. Perde a mão. Não! O que você acha quando perde o sentido, as estribeiras? Perde o tempo, até perde a memória. Perde a prática.